Meu nome é Danilo Marques, sou aluno do curso de Medicina da UFRJ, 11º período, e também extensionista do projeto de extensão Education Against Tobacco, né? Seria a Educação contra o Tabaco. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho, né, com a Sandra Marques, do estado de São Paulo, que também realiza esse trabalho contra o tabagismo. E, primeiro de tudo, gostaria que a nossa convidada de hoje se apresentasse, né, porque ninguém melhor do que ela mesma para se apresentar. Boa noite, Danilo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a coordenadora, estou na coordenação estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo aqui em São Paulo. Sou cirurgiã dentista, né? Sou especialista em dependência química, atuo como gestora pública há 8 anos, né? E transito em várias áreas, tanto respiratória, quanto odontologia, câncer de boca, né? São várias frentes que a gente tem atuado, fazendo pesquisa em crack, né? Na questão de usuários de crack, coleta de mucosa, são várias áreas que a gente tem atuado. É um trabalho bem dignificante, eu diria assim, né? Porque eu acho que é uma das funções mais importantes hoje, eu penso, da minha vida, né? Na minha carreira, tenho 36 anos de formada, e acreditar que eu vou terminar fazendo esse trabalho e tentando fazer uma melhora para o SUS, isso me preenche bastante em todos os sentidos. Eu me sinto muito lisonjeada de estar onde eu estou hoje e podendo mudar algumas perspectivas, inclusive no trabalho que a gente tem frente ao Estado de São Paulo. Vamos começar a conversar um pouquinho mais sobre o programa, sobre o projeto, né, sobre as suas atividades que você tem desenvolvido lá, né, no Programa Nacional de Controle do Tabagismo em São Paulo. E para começar as nossas perguntas, né, eu gostaria de saber um pouquinho, né, como é que você tem percebido, né, o perfil de comorbidade nas pessoas que procuram o tratamento de tabagismo lá em São Paulo? Há 8 anos, quando a gente estabeleceu um planejamento estratégico aqui para o Estado de São Paulo, nós fizemos um instrumento, criamos uma ferramenta de coleta de dados, o que nos permitiu hoje estabelecer quais são as comorbidades principais que acompanham os tabagistas, que nos procuram nas unidades de saúde. Isso foi fundamental para que a gente estabelecesse algumas estratégias diferenciadas e pudesse notar que alguma coisa no protocolo não estava bacana, né? Então, a gente acabou alterando um pouco o número de sessões, estabelecendo um prazo maior de medicação, prescrição medicamentosa, fugindo um pouquinho do protocolo, até porque o perfil do usuário hoje, ele acompanha muito a questão dos transtornos psiquiátricos, né? Transtornos de ansiedade e depressivos, são o primeiro lugar na nossa coleta de dados. Então, são pacientes que têm já uma outra problemática a ser tratada, não adianta só abordar tabagismo, né, de uma certa forma. São pacientes que são mais refratários do ponto de vista da abordagem medicamentosa também, e a gente precisa estabelecer uma qualificação melhor dos nossos profissionais de saúde nessa abordagem, porque dessa forma também não desmotiva muito o profissional que está na ponta, porque tratar dependência química, acho que foi uma das grandes chaves que a gente trouxe aqui para o Estado de São Paulo, né? Tabagismo sempre foi considerado um fator de risco e não uma patologia, uma doença. Isso atrapalhou muito as abordagens aqui durante muito tempo na atenção primária, então a gente tinha pouca expectativa até dos profissionais de saúde nesse aspecto, porque eles se desmotivavam facilmente, porque tratar dependência química requer manejo, requer um preparo do profissional, né, para fazer com que o usuário estabeleça essa mudança, treinamento de habilidades sociais, tudo aquilo que a gente trabalha na questão da dependência, né?
prevenção de recaída. Então, foram vários temas que a gente foi trazendo para dentro dos grupos de uma maneira que, durante o tempo também, o Instituto Nacional do Câncer acabou alterando e atualizando o protocolo, porque da outra forma não dava mais para ficar tratando, né? Orientando os profissionais a tratar. Então, acho que isso foi um dos grandes ganhos que a gente teve em São Paulo e no Brasil, de uma forma geral, que a gente acabou atualizando um consenso até que era de 2000. Você acha que esse perfil ele mudou com o tempo ou ele foi uma coisa mais, até então, estável, assim? Quem tinha que parar de fumar lá atrás, Danilo, parou. Parava até sem medicação. O perfil foi mudando, até porque as pessoas mudam e a gente muda também, né? Então, entender que a gente precisa acompanhar esse tratamento mais individualizado, mais focado no planejamento a longo prazo, porque a gente está tratando de uma patologia que é crônica, né? Isso faz toda a diferença. Então, hoje a gente ainda trabalha num modelo de atenção que a gente chama de agudo, né? Então, a gente responde à demanda, né? A gente não tem um tratamento onde a gente promove uma prevenção, então estabelece o autocuidado apoiado, isso faz uma diferença tremenda na atenção primária à saúde, e a gente tentou trazer, de alguma forma, o modelo de atenção crônica como uma estratégia preconizada principalmente para trabalhar doenças crônicas, né? Então, as pessoas têm que ter autocuidado, esse autocuidado tem que ser apoiado, ela requer mudança do padrão, do estilo de vida, como se fala, né? Para que a gente obtenha resultados duradouros, e no caso aí, promover a abstinência, a manutenção da abstinência. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o modelo de atenção aos cuidados crônicos e como ele se encaixa no Programa Nacional de Controle ao Tabagismo aí em São Paulo. Então, a gente prepara profissionais através de um curso, inclusive, após a questão da assistência, de abordagem intensiva ao tabagista, a gente prepara os profissionais também para um curso de gestão. Essa foi uma estratégia também utilizada pela gente para que a gente promovesse o engajamento das equipes e que elas entendessem a mudança do modelo assistencial, né? Isso foi fundamental para que a gente trouxesse para as equipes como elas poderiam se organizar de uma forma que, mesmo que uma pandemia como o coronavírus acontecesse, esse atendimento tinha que ser continuado, né? Então, a gente estabeleceu, mesmo durante a pandemia, já um atendimento online. Então, as pessoas não tinham que ir às unidades de saúde. Lá em 2020, em abril de 2020, logo depois do plano de contingência aqui em São Paulo, a gente já estabeleceu esse cuidado, que as pessoas começassem a observar seus sintomas, seus sinais clínicos, e nos passassem via telemedicina, né? Isso foi fundamental também para que a gente fizesse uma avaliação da dispensação farmacêutica, que era sempre feita semanalmente, e a gente conseguiu, foi o primeiro programa aqui em São Paulo que estabeleceu uma programação por mais tempo, uma vez que a nossa unidade é que distribuía a medicação, a nossa coordenação que faz toda a logística e a dispensação farmacêutica do Estado de São Paulo. Então, a gente conseguiu estabelecer por 60 dias. Isso facilitou também muito o controle, o manejo dessas pessoas, inclusive porque durante a pandemia a demanda aumentou bastante por procura de tratamento, né? E, ao mesmo tempo que as unidades de saúde se retraíram durante o atendimento, durante a época da pandemia. Então, foi possível manter o cuidado de quem já estava e absorver quem estava chegando. Em relação ao funcionamento do programa, atualmente, quais são os principais desafios e as principais oportunidades no advocacy sobre o nicotismo e suas novas formas que a gente tem percebido atualmente, não somente no Brasil, mas no mundo como um todo? Eu acredito que o principal desafio sempre vai ser recursos humanos, né? Que a gente não conta com tanta gente
às vezes na ponta, e gente preparada, alta rotatividade de profissionais, recurso ele não pode ser só medicamentoso, para se trabalhar uma política, um programa de assistência é uma coisa, a gente depende muito dos municípios atuarem, o Estado ele monitora e fiscaliza, orienta isso, né? Esse atendimento, até porque a demanda de medicamentos vem da União, mas a gente é que tem que fazer esse repasse e entender que as oportunidades de advocacy, elas estão em todos os lados, né? É impraticável que a gente hoje não transversalize algum tema. Então, a gente conseguiu aqui em São Paulo transversalizá-lo, o tabagismo em várias áreas. Então, não só na oncologia, na pneumologia, na odontologia, né? Onde eu consegui, na tuberculose, doenças respiratórias de modo geral, porque os programas são muito segmentados, e a gente teve que começar a atuar em várias frentes, e sempre na oportunidade, né? Oportunizando algum evento, algum momento que a gente pudesse trazer e estabelecer alguns stakeholders que foram fundamentais, principalmente para a gente utilizar aí de algumas estratégias para que as coisas acontecessem. Eu acho que as normativas também foram importantes, orientação para os municípios foi extremamente importante, apesar da gente já ter uma questão do protocolo federal, você organizar no seu território faz toda a diferença, né? Porque as equipes são diferenciadas. Hoje a gente também está promovendo aqui um programa de territorialização no estado de São Paulo, então os territórios vão fazer suas políticas individualmente. Isso vai ser bárbaro, porque aí a gente vai conseguir estabelecer quais áreas que têm mais deficiência, os territórios são totalmente diferenciados, a cultura é diferenciada, e isso precisa ser revisto sempre numa política, né? Então, estabelecer lideranças comunitárias são fundamentais também para que isso tudo aconteça. Muito bem. Essa foi a nossa última pergunta. Eu gostaria de deixar o canal de comunicação aberto, caso você queira falar um pouquinho mais, de forma mais aberta, né, sobre o projeto que vocês realizam lá em São Paulo, deixar alguma mensagem, alguma outra informação, as redes sociais de vocês, pode ficar à vontade, seria bastante útil, não somente para o crescimento do projeto, mas também para a divulgação dos projetos contra tabagismo, no caso, né? É muito importante que a gente estabeleça que o cuidado em tabagismo é um tema muito importante do ponto de vista de que ele impacta a saúde de muitas pessoas, inclusive os tabagistas passivos, né? Cigarro eletrônico é cigarro, como a gente sempre fala. Entender que agora também há uma disponibilidade de outras substâncias psicoativas nesses dispositivos, isso traz uma outra perspectiva. A gente está falando, às vezes, de drogas ilícitas que são disponibilizadas nesses equipamentos, né? E que a gente precisa melhorar a nossa comunicação em saúde, né? A gente precisa fazer educação em saúde, a gente precisa trazer mais esse tema para a sociedade, para as famílias, exatamente para dizer que não é só porque tabaco fumado ou inalado ou mascado faz mal, porque nicotina não é uma droga inócua, mas porque a gente vai enfrentar daqui para frente um período muito terrível de uso de substâncias psicoativas, e esses dispositivos têm sinalizado que vão ser os vetores dessas novas substâncias, né? Então, a gente precisa ficar bem alerta contra as estratégias da indústria, né? Ela tem agido entre os jovens, a gente está vendo uma renormalização do ato de fumar, de alguma forma, e a gente precisa começar a pensar nisso, uma vez que o Brasil, daqui a 5 anos, será o 5º país com pessoas mais longevas, ou seja, se a gente quer que as pessoas tenham qualidade de vida na terceira idade, né, elas têm que estabelecer estilos de vida, evitar certos comportamentos, né,
para não estabelecer a dependência, que façam a manutenção de uma boa saúde física e mental.